Agora, para apresentar o workshop intitulado O Evangelho da Paz, convidamos Jaime Ribeiro. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui em Maringá. Eu não conhecia a cidade de vocês ainda e, de fato, a gente está muito feliz de estar aqui com vocês hoje, em especial para falar sobre um tema tão importante e relevante nos tempos atuais, como o Evangelho da Paz. A gente sabe que, ao longo da história, a paz era definida muito curiosamente. A gente chamava de paz períodos que não eram de guerra. Quando um país não estava em guerra com outro, nós dizíamos que aqueles países estavam em paz. E assim era com o mundo também. Hoje em dia, as coisas mudaram um pouco de cenário. Há um tempo atrás, os países, as nações guerreavam por conta de território, por causa da agricultura, depois passaram a disputar por conta de sistemas econômicos, por conta do poderio industrial, e agora nós assistimos à guerra da informação. Agora é quem sabe mais sobre cada um de nós. Quem compreende mais o ser humano singularmente, para poder influenciá-lo e levá-lo, seja ao consumo ou à tomada de decisões. Curioso é que esses fatos todos vinham acontecendo na história, mas a mensagem da Boa Nova, o Evangelho, continua intacto. Os cientistas dizem que nós estamos aqui há aproximadamente 200 mil anos. E 2.000 anos depois da mensagem do Cristo, apenas nesses 2.000 anos, o mundo evoluiu moralmente mais do que nos outros 198 aproximadamente essa época. Mas nesse processo de individualização e de compreensão dessa chamada guerra digital, se faz importante que a mensagem do Evangelho seja consumida, seja vivida e seja levada a todos de uma forma individualizada também. Isso quer dizer que agora a responsabilidade de levar o Evangelho por toda parte, de levar a mensagem do Cristo, já não é mais dos palestrantes, já não é mais das pessoas consideradas os líderes religiosos. Agora, cada um de nós tem um papel importantíssimo diante da propagação do Evangelho e, por consequência, na construção desse mundo de paz. Porque nós também precisamos dar a nossa cota para que esse mundo seja um mundo melhor. Somos muito velozes em julgar os outros, em atribuir uma hierarquização dos problemas, em dizer que quem define se o mundo está em paz, se a sociedade caminha bem, são os líderes políticos ou são os grandes decisores da sociedade. Quando, na verdade, sabemos que temos uma responsabilidade no mundo, em especial, fazendo com que o efeito das nossas ações possam reverberar em todo o mundo. Eu não sei se em Maringá é assim, mas em Recife, que eu sou pernambucano, e em São Paulo, onde eu moro, nós cometemos microcrimes e microviolências o tempo todo. Nós estamos na rua, se alguém passa com um carro muito acelerado, nos dá uma fechada, nós logo nos afobamos, ou gritamos, ou fazemos coisas que a gente não pode fazer aqui, porque estamos numa reunião espírita, mas nos apressamos a responder as coisas de uma forma violenta. Se alguém fura fila, ou se alguém comete uma indelicadeza no hospital, ou em toda parte,
logo nos apressamos em mostrar uma outra face, que muitas vezes até nós mesmos desconhecemos que nós teríamos de ter aquela capacidade de reação. Eu não sei se vocês respondem assim também, mas lá em São Paulo e Recife, a gente, quando não quer gritar, quando a gente não quer xingar, não quer falar aquelas coisas que a gente não pode falar, a gente olha só para a pessoa e já dá o recado. Alguém passa, tranca você no carro. E aí, quando passa do seu lado, você acelera, olha assim do lado e faz assim, ó. Ou você vai lá, se apressa, olha do lado assim, olha para a pessoa e fala, como quem fala, francamente. A gente não sabe, mas a pessoa vai ficar o dia inteiro pensando naquilo ali. Você acabou com o dia daquela pessoa e não precisou fazer nada. Isso me recorda uma vez, quando eu saí para o almoço no trabalho, e aí eu ia atravessando distraído a faixa de pedestre, e um carro avançou muito rapidamente, e quase atropela a mim e ao meu amigo. E o curioso é que quando aconteceu isso, eu olhei para o carro automaticamente, fiquei sem reação, esbocei aquela cara que eu já fiz aqui para você, de quem olha assim e faz, que foi isso? E o rapaz parou o carro, olhou para trás e você imagina que aconteceu alguma coisa muito pior, e ele colocou a cabeça para fora da janela e falou assim, a minha mãe está no hospital. Me desculpe por ter feito isso com vocês, mas eu não tinha outra saída. E agora eu preciso ir. E aquilo foi uma lição para mim. Foi uma lição tão grande porque eu parei para pensar nessas microagressões que nós cometemos porque nós não temos ideia da luta que o outro está travando no dia a dia. E por causa dessa luta e por não ter acesso às coisas que as pessoas estão vivendo, nós nos apressamos a julgar e a reagir negativamente diante dessas situações. Certamente esse tipo de coisa levou uma senhora motorista a colocar alguns cartazes na traseira do carro dela. Um deles dizia, eu dirijo devagar, tenha paciência. Minha mãe acabou de se operar. Eu gostaria que você não se afobasse comigo. São pequenas atitudes dessas, pequenos gestos, que podem contribuir para que o mundo seja um lugar melhor. Como Allan Kardec nos colocou na introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos apresentou o aspecto religioso da doutrina espírita, ele logo no início deixou claro que aqueles ensinamentos, que aquele livro tinha sido escrito pelos espíritos. Se apressou em falar para nós que a universalidade dos ensinamentos dos espíritos era muito mais importante do que esse processo de hierarquização de responsabilidade e do conhecimento. E isso conversa muito com a nossa perspectiva do cristianismo redivivo. Porque quando nós falamos que estamos resgatando a mensagem de Jesus, basta lembrar o cenário de Jerusalém naquela época, o cenário que existia no mundo como um todo na época do Cristo. Várias pessoas se autodeclaravam Messias. As pessoas estavam ansiosas para que o Messias chegasse para libertar Israel, como tinha feito Davi, quando empunhou a espada e libertou Israel da mão dos seus agressores. E era esse Messias que eles esperavam. E quando provocavam Jesus para que ele reagisse, por fim, restabelecesse o povo de Israel, ele respondia calmamente que aquele que fere com a espada será ferido. Ele dizia que não veio trazer esse tipo de liberdade. E falava que Israel seria liberto sim, mas seria liberto dentro do coração de cada um. Que cada um tinha que fazer a sua parte para que o mundo se tornasse um lugar melhor. E olha que coincidência, hoje a ciência, o próprio Fórum Econômico Mundial e todos os grandes pensadores da atualidade apontam
que estamos vivendo um momento de protagonismo das habilidades humanas. O que parece um contrassenso, porque agora estamos vivendo um processo de transformação digital, onde quase tudo já está sendo feito por máquinas, por robôs e pela inteligência artificial. Os cientistas dizem que daqui a 5 anos, mais de 50% das atividades corriqueiras que nós fazemos no nosso dia a dia serão executados por robôs. As empresas em pânico se preparam para essa nova era da digitalização. As escolas não sabem mais o que fazem para reinventar os seus sistemas pedagógicos. Quando os grandes pensadores falam, olha, o importante agora é que você tenha empatia. O importante agora é que você saiba identificar o que é certo e o que é errado. Porque no mundo de tanta informação, num mundo tão tumultuado e polarizado, é importante que a gente saiba discernir o que é certo e o que é errado. O que convém e o que não convém. Aquilo que nós devemos dedicar o nosso tempo, aquilo que é importante para nós, para o planeta e para a sociedade, daquilo que não faz diferença alguma na nossa vida, nem vai fazer a diferença para a mensagem do Evangelho, para a evolução do mundo. A grande verdade, meus irmãos, é que a lei do progresso é inexorável. O progresso está acontecendo. A regeneração vai chegar. Nós estamos num período de transformação para esse mundo idealizado de paz que é o plano de regeneração. Mas, se algum de nós estiver distraído, cuidando das nossas questões pessoais, desperdiçando o nosso tempo com atividades frívolas, se estivermos distraídos demais, tentando compreender um propósito pessoal e fazer com que ele seja maior do que o propósito coletivo, a regeneração vai chegar de qualquer forma. As consequências dessa nossa distração, elas também recairão sobre nós. Porque distraídos ou não, focados ou não em contribuir para que esse mundo seja um lugar melhor, ele será um lugar melhor. E isso me recorda uma vez que um colega chegou para mim e falou, Jaime, esse negócio de mundo de regeneração não está muito longe não, isso vai chegar mesmo. Olha quanta aberração ainda tem no mundo. E eu olhei para ele assim e falei, meu amigo, a regeneração vai chegar. O problema é se ela chegar e a gente não tiver regenerado. Então é importante que nós façamos a nossa parte. Esse mundo especial que nós esperamos, que traz esse gostinho de aproximação das esferas do Cristo, um mundo de mais harmonia e de mais entendimento, depende da nossa vivência prática, daquilo que nós aprendemos. E todos nós sabemos que, como espíritas, nos comprometemos em empenhar os nossos esforços para dominar as nossas más inclinações. Sabemos que estamos dando o nosso melhor para que o mundo seja um lugar melhor também. Mas precisamos, como Emmanuel diz no livro Caminho, Verdade e Vida, elevar os nossos padrões da vontade e da disciplina para promover a nossa reforma íntima, a nossa autoeducação. E quando Emmanuel fala da verdade, da vontade, ele fala com a propriedade de quem classificou na hierarquização da nossa mente a vontade como uma grande dominante da nossa vida. Na nossa mente, a inteligência, a imaginação, a memória, elas todas estão submetidas à nossa vontade. E por mais estranho que pareça, por mais que nos peguemos ainda cometendo esses microcrimes que eu chamo, essas microviolências, e achando que a nossa vontade é suficiente para alcançarmos o nosso potencial divino, nós precisamos lembrar que esse padrão da vontade, como diz Emmanuel, precisa ser elevado.
E nós fazemos isso tão bem no Natal. No Natal, em dezembro, o clima da terra parece se aproximar um pouco mais das esferas do Cristo. Em dezembro, a gente sente que existe mais harmonia, uma disposição das pessoas de fazerem o bem. E a gente acredita que por causa da aproximação do Natal, do aniversário do Cristo, mas sabemos que as pessoas mais propensas a fazer o bem, as pessoas mais propensas a se reconciliar com seus inimigos, deixar as tretas que aconteceram ao longo do ano para trás, é que são determinantes para que esse clima, essa paz, seja instaurada. Não é o Natal que afeta o nosso comportamento. É o nosso comportamento que promove esse clima maravilhoso que nós sentimos no final do ano. Então está nas nossas mãos fazer com que esse clima ele se estenda por todo o ano. E nós nos lembramos da era de Augusto, que Humberto Campos nos fala no livro Boa Nova. Quando todos os historiadores celebram a Pax Romana, a paz romana, em latim, e diz que aquela época foi a época que o Império Romano viveu o seu período mais próspero, o seu período de paz. E os historiadores contam que atribuem tudo isso à figura do imperador Augusto e da forma como ele trouxe benfeitorias, mas muitos esquecem que aquela época era a época da chegada do Evangelho, a época da Boa Nova. Curioso lembrar que toda vez que nós pensamos nessas grandes épocas da humanidade, ou chamamos de século de Augustos, ou logo dizemos que é a chegada de Jesus. E esquecemos de todos aqueles espíritos que reencarnaram, vieram à Terra para proporcionar a chegada do Mestre ao nosso planeta. Aqueles anônimos que ficavam na estrada para que ele passasse seguro. Aqueles outros que estavam habitando os palácios e aconselhavam a nobreza para que compreendesse melhor o cristianismo. Carcereiros e tantos outros que estavam diante de situações extremas para que o Mestre conseguisse trazer a boa nova para nós. Eram os sustentadores do Evangelho. E agora, nós estamos vivendo uma situação muito semelhante. Pois estamos num período de transição planetária, preparando esse plano para virar um plano muito melhor do que hoje é o nosso plano de provas e expiações. E nós pedimos para estar aqui. E essa tarefa de preparar o plano de regeneração não é dos grandes pensadores, escritores, palestrantes ou das grandes lideranças. É uma tarefa de cada um de nós. Cabe a cada um de nós assumir o nosso posto de sustentadores da mensagem do Evangelho Redivivo e trazer essa desejada paz, trazer esse mundo que nós sonhamos para perto de nós. Elas se multiplicam por meio dos outros e fazem com que esse plano seja muito melhor. Porque, afinal de contas, nós somos a luz do mundo, segundo o Mestre falou. E nós somos o sal da terra. E o Cristo conta conosco. Até pouco tempo atrás, nós achávamos que só nós precisávamos de Jesus. Mas agora sabemos que o Mestre também precisa de nós. Precisa das nossas mãos para poder confortarmos aqueles que sofrem, para poder fazermos o bem como vimos aqui nesse vídeo agora, como é feito aqui nessa instituição. Precisa dos nossos ouvidos para ouvirmos os idosos, que muitas vezes repetem as coisas e não lembram que nos disseram já. O Mestre precisa dos nossos ouvidos para também ouvir aquele colega, aquela colega que está passando pelo divórcio e parece que só fala naquilo o tempo todo e a gente muitas vezes não tem paciência. O Cristo não estando aqui agora fisicamente, ele precisa dos nossos ouvidos
precisa da nossa boca para aconselhar, para falar do bem, para falar do Evangelho, para levar a mensagem da doutrina espírita por toda parte. Porque nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. Não é isso, Rossandra? Boa noite a todos e a todas. Dizer da minha alegria de estar aqui com vocês. Eu já estive aqui o ano passado para falar para os professores do município de Maringá. Estavam lá? Foi uma alegria. Agora a gente vê oficialmente como espíritas, a gente estava disfarçados. Da alegria de estar aqui nessa instituição que é mantida pelo Caminheiros, pela acolhida que o Theo nos deu desde que a gente chegou. Inclusive hoje eu experimentei uma coisa que eu nunca tinha comido na minha vida, pão de queijo com Nutella. Acreditem. Né, Theo? A gente com medo que o voo não decolar São Paulo está desabando em água e aqui, mas tudo deu certo. Mas dizer da nossa alegria de estar aqui. Jaime é um irmão querido, nós fazemos muitas coisas juntos. A gente se conheceu há 2 anos, mas é aquelas almas que se reencontram, né, de várias vidas. E a gente pensando sobre o que abordar aqui, né? E pensando sobre esse clima conflagrado de conflito que está estabelecido no mundo de hoje em dia, que meio que traz à tona um conjunto de emoções que talvez não tivessem sendo vistas por nós. E para que a gente possa construir esse mundo que a gente quer, essa paz que a gente quer, é preciso antes enfrentar as guerras que a gente nunca enfrentou. É preciso antes enfrentar as dores que a gente se nega. É preciso antes entrar em contato com o preconceito que a gente achava que não existia, com as dores todas da alma, com as sombras. Não à toa que Joana de Ângeles faz toda uma obra psicológica, através de Divaldo, trazendo à tona todos os elementos psíquicos, estudados por Jung, por exemplo, as sombras da nossa alma, para que a gente possa, através disso, encontrar a paz que nós estamos buscando. E uma coisa que a gente se pergunta quando Jesus diz, sois luz do mundo, sois sal da terra, e ele diz isso logo após o Sermão do Monte, que mundo é esse? Que terra é essa? É uma terra ainda onde há injustiça, onde ainda tem muita dor, onde ainda tem preconceitos, onde ainda tem intolerância, onde tem ainda muita rigidez, onde tem mortandade, estupros e todas as formas de violência. É uma terra onde tem epidemias que nos assustam. É esse mundo que tem que ser transformado e que precisa ser transformado, como Jair muito bem colocou, não mais através da ideia salvacionista, de que algo externo a nós virá fazer por nós uma tarefa que nos cabe fazer. Vivemos um mundo em que a grande tônica do processo de início da regeneração é, para usar uma palavra muito usual hoje em dia, um empoderamento dos indivíduos, para que cada um assuma um certo protagonismo pessoal e nessa tarefa de regenerar o único território que nós temos poder de regenerar os nossos corações, possamos, enfim, criar um ambiente. Como simbolicamente Jaime tão bem colocou, não é o dezembro que torna o mês tão fantástico, é a nossa mudança de atitude que torna dezembro tão legal. Emmanuel nos solicita em sua obra, dado o fato de que a gente tem... Vocês já acordaram naquele dia que parece que você acorda bem demais? Você vai dizer, estou bonito hoje, estou... Ó. Você dá bom dia para a flor, né? Olha aquela árvore que você nunca mais olhou no meio do caminho. Ai, que lindo que você está aí no caminho e tal. Quando a gente está assim, a sensação é congela. Deixa eu ficar assim, não é? Aí basta uma trancada no trânsito, a conexão cai. A verdade é que Jesus está nos chamando por uma conexão de fibra óptica 5G. E a gente ainda está meio que no internet de escada, oscila. E essa oscilação faz com que Emmanuel nos faça um convite, que seria um convite para mudar a atmosfera mental, como já muito bem colocou, a ideia de a mudança da atitude mental, do pensamento, para que a gente possa corrigir a toxicidade do mundo. Porque quando nós pensamos que é um mundo que está se regenerando, lembramos ainda que ele ainda é de expiações e provas. Um mundo onde a dor ainda campeia. Um mundo que Jesus denominou o mundo jaz no maligno, onde há uma preponderância do mal. No entanto, os espíritos recebem uma pergunta de Kardec. Por que nós temos a sensação de que o mal predomina?
ou chama mais atenção, ou sempre vence? A resposta é, como muitas delas, extremamente incômoda. É uma resposta que quebra um conjunto de padrões que a gente está acostumado a pensar e que nos fazem uma provocação de mudança, dizendo que, na verdade, os bons são tímidos e os maus são audaciosos e intrigantes. Mas o grande problema das respostas no Livro dos Espíritos é o mais e a vírgula. Foca no mais, hashtag foca no mais e na vírgula, que é onde está toda a questão. Mas quando estes quiserem, preponderarão. É mais ou menos o seguinte: o mundo é dominado pelo mal porque os bons assim querem que seja. No dia que decidirem que não dá mais, acabou, tudo muda. Que dia é esse? É uma data específica? É 2019? A gente está aqui em 2020, não aconteceu nada de fantástico em 2019. Tivemos um janeiro que quase não acaba. O povo estava achando que ia ter o dia 32 de janeiro. Eu vi no Instagram, tem um cara botado, depois de 83 anos, janeiro acaba. Mas olha só o que se quer dizer. Há uma possibilidade de, a partir do momento que os indivíduos assumem a ideia de que têm que agir no bem, ou seja, é mais ou menos como se ele dissesse: vocês querem dominar o cenário ainda dominado pelo mal, que é minoria? Aí vamos fazer isso. Como assim, Rossandro? O mal é minoria? O que vocês acham disso? Pesquisa rápida. Quem acha que o mal é minoria? Quem acha que o bem é minoria? Pensa mentalmente. Eu vou fazer o seguinte, vou propor um exercício mental para vocês se responderem. Pensem agora rapidinho, das pessoas que você levemente antipatiza até profundamente odeia nessa encarnação. Não, sério, não finge que é evoluído não. Pense nessas pessoas que você levemente antipatiza e que faz aquela cara que já me fez. Até aquelas que você tem vontade de pular no pescoço. Conta. Olha só, agora a segunda conta é: pense nas pessoas que você levemente simpatiza até profundamente ama. Conta. Minha expectativa é de que a sua segunda lista seja maior. Se não for, meu irmão, me procura no final. Você está precisando de muita ajuda. Levando em consideração que eu acredito que você não conseguiu contar a segunda lista e talvez não tenha chegado a 10 dedos na primeira, nós temos um panorama, uma radiografia muito clássica na categoria de definição dos espíritos. Então nós temos aqui 3 padrões clássicos: os que já são bons e têm prazer no bem, os que não são tão maus para fazer o mal, mas não têm força ainda de fazer o bem, e os que se comprazem no mal. Nós poderíamos dizer que a maior parte dos seres humanos na Terra estão na categoria de omissos. Não tem prazer em fazer o mal, não quer fazer o mal a ninguém, mas não faz o bem. Esse convite, sois luz do mundo, sois sal da terra, é para aqueles que assumem um lugar. É aquele mesmo convite que Jesus faz: que seja teu sim, sim, teu não, não, porque tudo que vem depois disso é obra do maligno. Ou como está em Apocalipse, que seja água quente ou água fria, porque água morna se vomita. É uma sociedade que diz assim: chegou o momento de você dizer para o que veio. Chegou o momento de você deixar de fingir um personagem e simplesmente viver a experiência e aceitar um convite que já nos foi feito há muitas outras existências, mas quiçá agora a gente aceite. Aliás, refaça essa frase, porque encontrando com o Divaldo no Congresso Espírita de Brasília, no café, ele disse: Rossandro, a espiritualidade me falou que várias encarnações a gente buscou Cristo. Dessa vez ele nos buscou. Eu disse: eu não sei se eu fico feliz com essa informação ou preocupado. Porque é como se fosse assim, é um convite final. Tipo, seu deadline chegou, agora ou vai ou racha, né? Então a ideia de que no momento em que as pessoas estão se empoderando, que observe, no passado,
A comunicação era feita dos meios de comunicação para as pessoas. Hoje em dia as pessoas têm mais acesso à comunicação entre os colegas. Nós somos muito mais influenciados por nossas teias de redes sociais do que pela mídia de um modo geral. Para o bem ou para o mal, hoje em dia cada um com o seu smartphone é capaz de influenciar pessoas. Para o bem ou para o mal, isso só tem 12 anos, em termos de história da humanidade é um segundo. E nós podemos então ser instrumento da paz, ou do conflito, ou da desinformação, ou do ódio. Como ser instrumento da paz se no grupo de família do WhatsApp eu sou aquele que, em vez de falar do Cristo, eu falo de homens falidos, defendendo bandeiras de pessoas que se mostram tão equivocadas contra as outras, rompendo relações? A quem você serve? Qual é o seu Senhor? Hoje, os movimentos no mundo inteiro, e não é diferente do movimento espírita, estão divididos por questões políticas. As pessoas estão se decepcionando, se afastando, porque a bandeira não é mais Jeová Nissi, que significa o Senhor é a nossa bandeira. Que tal? Nós trocamos a bandeira do Cristo por bandeira de homens falidos. A força com que nós defendemos ideias e atacamos as ideias contrárias a nossas, se fosse colocada a serviço do Evangelho de Jesus, seria notável. Isso é bom, porque significa que nós temos força de defender ideias. Nós temos garra de defender ideal. Mas nós estamos talvez como Saulo, quando ainda não tinha encontrado Jesus em Damasco, usando toda a ideia para um vetor que não leva à verdadeira transformação. Porque historicamente homens e mulheres já tentaram para a direita ou para a esquerda, todos bem intencionados, apenas tentando construir as transformações do planeta, levando em consideração somente a matéria. Se esgotou. As filosofias, os planejamentos econômicos, as doutrinas políticas, todas tentaram do seu jeito encontrar uma solução coletiva e arregaçar o ser humano numa condição superior, e por melhor que sejam as intenções, elas se esgotam porque imaginam uma resposta plenamente histórica, temporal e material. Não que eu vá desconsiderar tudo isso, mas o grande objetivo que fez com que muitos não entendessem Jesus, porque esperavam um libertador político dos judeus contra Roma, e não um libertador de almas contra todos os tiranos da história. Aliás, o grande tirano que ele nos fez libertar foi a nossa própria tirania, a nossa tirania interior. Foi quando ele, ao invés de mostrar fora o problema, mostrou dentro. Porque nada eu posso fazer sobre o coração do outro, tudo eu posso fazer sobre o meu coração. As cenas dos personagens com os quais Jesus se encontra nas narrativas evangélicas são sempre de um pai que mostra dentro as sombras que eu quero mostrar nos demais. Hoje em dia, nós estamos em busca de construir uma cultura de paz. Hoje em dia, nós percebemos que, sem uma solução coletiva e em prol de todos, não teremos uma humanidade melhor. Eu estava vindo hoje de manhã para cá, estava em casa tomando café, quando estava vendo mais uma vez um pouco das notícias sobre o coronavírus. E eu fiquei imaginando então, quando a gente assiste aqueles filmes, eu adoro filmes de cinema catástrofe, como 2012, The Walking Dead, coisa assim, o que é que acontece se tudo acabar? Como é que a gente fica? Bem, a primeira sensação que eu fico é, eu quero morrer no primeiro meteoro, que quem fica não fica legal, fica num plano muito ruim, ou que o primeiro zumbi me pegue e eu não vejo o caos comer. Mas eu fiquei imaginando, se essa epidemia se espalhar, e hoje o que acontece na cidade lá, que tem 12 milhões de habitantes e as pessoas não saem de casa, imagina São Paulo sem ninguém sair de casa durante semanas. Eu fiquei pensando, o que eu faria? Será que adiantaria eu ir no supermercado e estocar água? Porque eu poderia chegar primeiro, eu moro perto do supermercado na minha casa, eu moro a 100 metros do shopping, entendeu? Então eu poderia correr e comprar. Adiantaria? Seria essa a resposta? Vamos supor que eu conseguisse um estoque profundo de comida. Será que as pessoas que estão com os filhos com fome não invadiriam minha casa para pegar comida? Será que a resposta, em vez de ser essa, não seria, eu preciso que todo mundo se cuide? Essa resposta individual se esgotou. A resposta de que alguém tem a verdade e todo o resto que não pensa como eu é mentira. Eu tenho a resposta religiosa e quem não pensa como eu está do lado do mal. Eu tenho a grande versão política e quem não concorda comigo é equivocado.
mostra uma infantilidade espiritual profunda, uma visão estreita do ser humano em sua diversidade. A nossa falta de perceber a paz. Estava eu um dia quando uma pessoa da família coloca lá, não vou mais segui-la, bloqueei ela no Instagram, não respondo mais o WhatsApp dela, é uma nazista. Aí eu olhei aquilo e fiz, não vou ligar para essa pessoa. Amigão, você surtou? O que foi? Você viu que você botou no grupo lá da família? Eu vi. Você sabe o que você está dizendo da sua tia? Sei. A sua tia é nazista. Aquela sua tia que quando seus pais morreram, pagou tua faculdade, teu plano de saúde e tua escola. Porque pensa diferentemente politicamente de você, agora é nazista. Aquela tua tia que passa a noite fazendo roupinha de bebê para entregar no final de semana. É nazista. Você é louco. Você surtou. Como é que eu vou ser candidato a construir a paz do mundo se eu não arrumei meu quarto ainda? Como é que eu vou ser fiel no muito se eu não sou fiel no pouco? Como é que se eu não consigo ter paz nem no WhatsApp da família que eu vou construir a paz do mundo? Veja como é ridícula a nossa vontade de querer servir sem consistência. Você consegue fazer o pequeno? Tem gente que quer mudar o mundo, mas não arruma o quarto. Já percebeu? Não consegue colocar ordem na própria existência. Confúcio na China. Queres mudar o mundo? Arruma teu quarto. Porque é a experiência das pequenas coisas que eu construo a grande transformação. Mas o convite de imaginar luz do mundo, sal da terra, é pensar nas simbologias que tem por trás de tudo isso. O sal não tinha apenas a função de dar sabor e temperar os alimentos na Judéia daquela época, que não tinha Brastemp. Era para manter a comida mais tempo, para que ela não se corrompesse. Então a proposta é que você cumpra as funções do sal. É da natureza do sal dar sabor à vida. É da natureza do sal evitar que a comida apodreça. É da natureza do sal, simbolicamente, evitar que você seja alguém que se corrompa numa sociedade corrompida. E se você não cumpre essa função, para que você serve? Ele coloca, quando o sal não cumpre a função, ele é jogado no chão para que as pessoas pisem. Porque ele tem a mesma função de areia. Luz do mundo. Como é que você é luz do mundo? É preciso um testemunho consistente. É preciso que a virtude seja vista sem que você fale. É se você é aquele que, pertencente àquele núcleo espírita, ou evangélico ou católico, é de tal modo virtuoso como esposo, que o comentário que as pessoas fazem é: como queríamos um homem desse para nossas filhas. É de tal modo que você olhe para aquela mulher e diga assim: que virtude. É aquela pessoa que as pessoas dizem, todo mundo mete o pau em todo mundo, e ela fica calada, não fala mal de ninguém, silencia diante do ataque. É aquela pessoa que quando recebe aquele vídeo trash, de piada dantesca, que denigra a imagem de alguém no WhatsApp, apaga e não encaminha para as pessoas. É quando a gente imagina que o psiquismo da Terra pode ser medido pela audiência do YouTube. Que são escolhas. Eu clico no vídeo que eu quero assistir, não é assim? Agora soma todas as palestras de Divaldo, Fábio de Mello, Silas Malafaia, e coloca um único humorista no YouTube para ver quantos tem audiência. Como a gente gosta de ver piada, o trash, o ridículo, o dantesco. Como a gente compartilha. É o mesmo instrumento que eu posso usar para compartilhar a luz, a paz, ou o conflito, a desinformação e a guerra. Como é que eu vou me candidatar então a ser aquele que aceita esse convite para ser luz do mundo e sal da terra, se eu não entendo que existem papéis a ser cumprido? E que eu preciso aceitar e acatar essa proposta de transformação e pensar: eu vou ser como todos, para ser aceito por todos, fazer o que todos fazem para não me sentir diferente, ou vou ter a ousadia revolucionária de seguir Jesus?
que para o mundo é loucura, como dizia Paulo. É loucura. A gente está num momento tão louco do planeta, portas de uma regeneração, tudo vem à tona, que se você hoje pregar a paz na política brasileira, você é chamado de omisso. De em cima do muro. De não tomar partido. Se você ousar apaziguar, você é acusado de omisso. De despersonalizado. Olha a que ponto nós chegamos. Fiquem tranquilos. Como disse Jaime, a regeneração vai chegar. Se a gente vai estar lá, é a questão. Como diz Guilherme Arantes, amanhã, mesmo que uns não queiram, será daqueles que esperam ver o dia raiar. Amanhã a luminosidade alheia a qualquer vontade será plena. A grande questão é, esse convite eu preciso aceitar. E não significa dizer que aqui nós temos que se concentrar num diagnóstico do quanto nós precisamos evoluir, que nós sabemos. Nenhum de nós aqui é um verme evolutivo. A César ou a Deus. Nós já empunhamos bandeiras de várias famílias, brasões na Idade Média, nós matamos, decapitamos, nós já fizemos tudo isso, gente. A gente evoluiu tanto que o máximo que a gente faz agora é deletar no Instagram. Olha como a gente evoluiu. Vou deixar de seguir. Antigamente eu fazia, agora a gente faz. Olha a evolução. Sabe aquelas lanças e aquelas espadas da noite de São Bartolomeu? Viraram bandeirinhas de partido em canos durante a campanha. Olha como a gente evoluiu. A gente tem vontade de matar, mas não mata. A gente tem vontade de pular no pescoço, mas não pula. A gente só pensa, né? Evolução. Só que a grande questão é, nós podemos mais. Porque se a gente olha para o planeta hoje, a gente vê aquilo que Jesus dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, quem tem olhos para ver, veja. O mundo, apesar de todas as angústias que ainda se desdobram na Terra, sendo dominado pelo bem. Quando a gente olha uma cena de violência, a gente se pergunta, e a gente se choca, a gente se pergunta se o choque revela o quanto a humanidade é baixa ou quanto nós evoluímos ao nos chocar com o que era comum. Entende a diferença? Nós nos chocamos com o que era natural no passado. Significa dizer que nós evoluímos. Agora, eu posso mudar a sintonia da minha vida. Porque veja só, se eu quero mudar o status mental, para mudar a minha sintonia, construir cultura de paz e aceitar o convite de ser luz do mundo, céu da terra, eu tenho que dessintonizar o mal. Nós somos influenciados pelo que chega até nós. Se você quer perder peso, você vai andar com quem vai para a churrascaria ou quem come alface? Se você quer passar num concurso, você vai andar com quem estuda ou quem está vendo 3 séries na Netflix? Eu preciso estar sintonizando o lugar que eu quero ir. Tem gente que acorda e coloca de manhã aquelas rádios que transmitem aquelas notícias. Mais um final de semana sangrento. Aí começa. Morte, tal. Na 5ª manchete você faz. Esse mundo está perdido. Imagina no final de semana aqui, não sei a realidade de Maringá, sei de toda a história da qualidade de vida que a cidade tem, né? Minha cidade, Campina Grande, tem 420 mil habitantes, tem o 2º IDH do Nordeste em qualidade de vida, tem a 2ª maior concentração de doutores e pós-doutores do Brasil, mas tem violência. Eu posso escutar numa rádio de manhã em Campina Grande que um jovem foi morto por não ter pago ao traficante, o crack que comprou. Eu posso escutar que alguém foi assaltado no sinal. Eu posso escutar que uma casa foi invadida. Mas naquele final de semana lá, como aqui, certamente não dá notícia quantas pessoas fizeram bem. Quantas pessoas saíram de suas casas para cuidar dos pais idosos.
Mesmo com aquelas brigas comuns de família. Hoje é teu dia, você está tomando muito, já passaram por isso, né? Sabe como é? Família é tudo igual, né? Sempre alguém se escora, aquele revezamento. Quantos jovens, quantas pessoas foram para asilos, quantas pessoas foram para hospitais, quanto bem foi feito. Eu preciso ter consciência disso para entender, é essa a transformação que eu quero. Na minha cidade teve um epicentro de zika vírus e microcefalia. E uma médica, com 2 doutorados em embriologia e medicina fetal, não por acaso espírita, foi a que descobriu a relação do zika vírus e microcefalia, Adriana Mello, minha amiga. Ela recebeu um convite do governo da Inglaterra para ser cidadã britânica, junto com os filhos, as 2 filhas e o marido, e ser professora nas universidades da Inglaterra. Muitos de nós nem daria tempo do cara terminar o convite para fazer a mala. Ela disse, lá está tudo pronto, aqui está tudo por fazer, meu lugar é aqui. É assim que se regenera o mundo. É assim que se muda um planeta. É com atitude e não com grito. É com a capacidade de servir e não de levantar bandeiras. É quando a gente para de gritar como todo mundo está gritando para ver quem tem razão e simplesmente faz. É quando uma instituição pega um bairro periférico da cidade, como aqui em Marigá, faz aqui um prédio desse que já os dados estão desatualizados. Já são mais de 6 mil metros quadrados de área de servir, atender e acolher. Não importa em quem as pessoas aqui votem, eu sei que as pessoas aqui votam de um lado, do outro, mas esquece disso e faz. Enquanto os mandatários de plantão vão e vêm, o Cristo permanece nos chamando para um convite de mudança de atitude. Enquanto os partidos sobem e descem, o Cristo continua nos convidando para uma mudança de atitude. Enquanto as ideologias falham, respondem e falham, o Cristo continua nos convidando para uma mudança de atitude. E somente isso é que constrói um novo mundo. Entre as civilizações, filósofos, historiadores, sistemas políticos, até corrupção tem no meio do Evangelho do Cristo, onde pessoas tentam vender o Evangelho, transformar num negócio. Mas ainda assim permanece o convite dele. Lembro de uma história de um romano que no século VII foi visitar Roma e o Vaticano, e um amigo disse, não vá, senão você vai perder sua fé. E ele foi. E ele voltou. E aí? Perdeu sua fé? Não. Se Jesus resistiu a Roma, é porque ele é muito bom mesmo. Se ele tem resistido a tantas manipulações históricas, ideológicas, a tanta tentativa de vendilhões de tempos modernos, é porque o convite continua sendo o mesmo. E a doutrina espírita nos convida não para uma salvação individual, em que eu garanto o meu pedaço e o resto que se vire. Eu não posso fazer uma reedição infantil de céu para nosso lar, de umbral para inferno, de obsessor para Satanás. E não posso acreditar que eu estou fazendo poupança de bônus horas para morar numa espécie de alfaville chamada nosso lar. E o resto que se vire. Porque o grande objetivo dessa doutrina é um convite para uma redenção coletiva. Não perderei uma ovelha do rebanho do meu Pai. Não adianta apressar a entrada no trem da evolução. A nave só começará a viagem quando todos estiverem embarcados. Ser construtor da paz e luz do mundo é deixar de se estapear para estar na sala VIP do trem e ajudar o último passageiro a entrar, para que todos, rumo à luz, zarpem na viagem de um planeta redimido. E para isso eu tenho que olhar para os que estão no lugar onde eu não me encontro e eu não sinto a dor deles. Como é que é ser uma mulher quando sou homem? Como é ser um negro quando eu sou branco? Como é ser um nordestino quando eu sou do Paraná? Como é ser um latino-americano quando eu sou um europeu?
Como é ser saudável diante de uma pessoa que tem um déficit cognitivo severo? Enquanto eu não me colocar no lugar dos diferentes e acolher a todos e vê-los como irmãos, está emperrada a viagem. Não adianta ter bilhete, não adianta sentar na primeira classe, porque esse barco comandado pelo Cristo é para que todos entrem. E enquanto esse sentimento de exclusão estiver presente em nossos corações, enquanto esse sentimento de diferenciação, ou como dizia Paulo, Deus não faz acepção de pessoas, enquanto fizermos acepções de pessoas, nós não entendemos a mensagem do Evangelho. Enquanto nós tivermos a incapacidade de olhar para as pessoas mais estranhas e não conseguir ver o irmão, nós ainda não entendemos plenamente a linguagem do Evangelho. Mas conforme eu fiz um relato histórico, nós já avançamos muito. Nós já conseguimos conquistar muito. Mas agora, para esse ponto de inflexão espiritual, histórico, no qual nós encontramos, para que a gente dê um passo definitivo rumo à transformação real, é preciso mais. E esse é o convite do Cristo, que Ele fez à época aos apóstolos. E que hoje estende a cada um de nós. Ser luz do mundo. É não ignorar na minha casa aquela pessoa que olha para mim, clamando pela atenção que eu não quero dar porque estou nas redes sociais. É tentar educar um filho que dá trabalho porque dá trabalho e não dar um telefone para ele calar a boca e eu ver a minha novela, ou minha série, ou meu jornal. É escutar aquelas pessoas, como Jaime colocava, que estão no divórcio, que estão em angústia. É olhar para as pessoas no trabalho que me perseguem e em vez de dobrar a aposta e ver quem faz mais mal ao outro, entregar a Deus. É não revidar o mal com o mal. É finalmente ter a audácia que o mal tem, mas para fazer o bem. É ter a força que o mal tem para fazer o bem. É pegar a mesma veemência com que eu defendo nas redes sociais o meu partido, defender o Cristo. Com a mesma identidade e força com que eu ataco quem pensa diferente de mim, acolher quem é diferente de mim. É esse passo decisivo que nos separa do sonho de um mundo regenerado, ainda o pesadelo de um mundo de provas e expiações. Porque se nós insistirmos nos equívocos, nós sabemos, a lei de destruição vai operar para que a gente se reconstrua. Se nós insistirmos na falta de fraternidade, a dor, como último recurso de um pai que nunca abandona, se espalhará mais forte para que a gente entenda que não existe um caminho só para os meus, para os que pensam como eu, para os que gostam do que eu gosto, para os que votam como eu, para os que cultuam Deus como eu, para os que têm a mesma experiência e vida que eu tenho. Enquanto eu não entender que a proposta do Evangelho é radicalmente do encontro com a diferença, uma empatia radical de amor, nós vamos continuar apenas sonhando com um mundo que ainda não chegou por inércia dos que já sabem. E quem são os espíritas no capítulo dessa história toda? Quem somos nós que estamos aqui hoje nessa sala, nessas salas? Quem somos nós? Que temos uma consciência diferenciada de saber que essa não é a primeira vez que ouvimos falar de Jesus. Quem somos nós, trabalhadores da última hora, se não os que recusaram e agora tem que aceitar? Que não temos desculpa da falta de consciência, falta de compreensão. Que não temos a desculpa da manipulação teológica, que fazemos parte de uma doutrina racional lúcida, que traz o cristianismo redivivo de volta aos nossos corações. Somos os convidados para ser luz do mundo, sal da terra. É uma alegria estar aqui com vocês hoje à noite. Porque esse puxão de orelha é para todos nós. Vocês sabem que a boca que mais, os ouvidos que mais rapidamente ouvem o que eu falo, são os meus. Esse é um convite para todos nós. Ainda tem muito trabalho para ser feito.
A cela do Cristo está precisando de muitas mãos, de muita ajuda, de menos conflito, menos mentira, menos fake, mais verdade. Para que a gente possa construir um mundo novo. É preciso voltar para casa olhando para os personagens que hoje eu me afastei, por causa de homens e mulheres que não sabem nem que eu existo, que eu respiro, e reencontre eles no meu coração. É preciso que minha avó vire vó e não comunista, que meu neto vire neto e não fascista. Que a gente volte a se encontrar. Porque somente na mesa da fraternidade é que construímos um mundo de paz. E a mesa da fraternidade nunca foi um lugar onde sentam pessoas que pensam igual. Essa é uma mesa tribal. A mesa da fraternidade é uma mesa em que as pessoas pensam diferentes e ainda assim se respeitam. E ainda assim conseguem ver mais do que as diferenças, o que nos aproxima. O que nós temos em comum, o que nos aproxima, continua sendo infinitamente maior do que o que temporariamente nos separa. Todas as pessoas que ninguém queria estar perto, Jesus chegou. Ou vocês acham que os apóstolos queriam estar perto da samaritana do poço? Ou vocês acham que alguém queria jantar com Zaqueu? Eu acho que não tem narrativa não, mas acho que de vez em quando os apóstolos dizem, espera aí, está pegando pesado, o cara vai queimar o filme. Aquela mulher, não, Zaqueu está queimado na Judéia, não chega perto dele. É porque não está lá, mas acho que tem um assim, sabe? Não está lá, não. Tanto que Jesus vai sozinho falar com a samaritana. Eles não vão. É esse encontro com a diferença que constrói a fraternidade e um mundo regenerado e um mundo de paz. E esse convite nos é estendido todo dia. Então, quando a gente acorda, a gente pensa, por que eu estou aqui? Porque Deus permitiu. Por que eu estou aqui? Porque eu implorei. Por que eu estou aqui? Porque eu já destruí. Por que eu estou aqui? Porque eu tenho que construir e reconstruir. Por que eu estou aqui? Porque eu já odiei. Por que eu estou aqui? Porque eu tenho que perdoar. Por que eu estou aqui? Porque eu já conflitei. Por que eu estou aqui? Porque eu tenho que pacificar. E Deus, que nunca desiste, renova a cada existência as nossas possibilidades de fazer diferente. Mas a lei, ela não atende a caprichos. Se insistirmos no equívoco individual ou coletivo, teremos que sentir toda a dor disso. Por isso eu quero terminar para a gente abrir para perguntas e respostas. E vou chamar até Jaime para ficar aqui com a gente, Theo também, para a gente coordenar essa parte. Por isso eu quero lembrar para vocês uma coisa interessante. É que neste momento em que as transformações planetárias ganham uma força e uma violência profunda pelas mudanças tecnológicas que Jaime tão bem expôs, tanto na área da inteligência artificial, da robótica, dos big data, das redes sociais, da comunicação instantânea, das criptomoedas, tudo está acontecendo para acelerar um processo muito bem previsto. Quem quiser pode ler hoje, quando chegar em casa, a utilidade providencial da riqueza, no capítulo que trata disso no Evangelho segundo o Espiritismo, para perceber como eles anteciparam todo o cenário da globalização num livro escrito na metade do século XVIII, XIX. Vocês vão ver como eles antecipam todo esse cenário que a gente está acontecendo. É a necessidade de tomarmos uma atitude, mostrarmos para o que viemos. Há uma frase atribuída a Homero na Divina Comédia, quando ele está para entrar no inferno com Dante, que ele diz, antes de entrarmos no inferno, quero dizer uma coisa para você. Aqui os lugares mais quentes foram reservados para aquelas almas que permaneceram neutras em tempos de crise. A era da neutralidade acabou. Mas não é a saída da neutralidade para escolher partidos. É a saída da neutralidade para escolher o único partido que é de fato capaz de transformar a humanidade. Muito obrigado pela atenção de vocês. Theo, vem cá, já me vem cá. Então agora nós vamos abrir a perguntas. Quem gostaria de fazer uma pergunta? Levante a mão.
Se ficar muito tenso, diz assim, eu tenho um primo que está passando por tal coisa. A gente Aqui está meio frio, vamos pro lado de lá então, né? Tá vendo? Tá faltando, sabe o quê? É aquele pão de queijo que você mandou, pessoal. Valendo um pão de queijo com Nutella, primeira pergunta. Aê, agora eu quero o estímulo. Meu nome é Estela e acompanho Rossandro. É um prazer estar aqui. Acompanho Rossandro, acompanho o Juiz, acompanho o Divaldo, enfim, uma série de pessoas que hoje em dia estão abrilhantando a internet com coisas boas, com palavras boas. E eu ouvi de um de vocês, eu ainda preciso ouvir mais para começar a gravar o que cada um de vocês fala, mas alguém de vocês, aí ouço também o Arthur Valadares, que eu gosto muito. E ouvi um de vocês dizendo, e achei muito interessante, porque era uma coisa que eu não imaginava. O que é fazer caridade? O que é fazer caridade? Eu achava que fazer caridade é você entrar num trabalho voluntário, o que é, sim, é importantíssimo, você participar num centro espírita, ou numa igreja, ou em qualquer espaço que você esteja, fazendo a caridade, ajudando o próximo, com uma cesta básica ou tal. Mas um de vocês me falou, dar um abraço é caridade. Você ouvir um amigo que se separou e que não para de falar daquilo, é fazer caridade. Você ouvir alguém que está doente e que está desabafando, é fazer caridade. Então, assim, é muito amplo. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o que é realmente fazer a caridade e que cada um de nós, num dado momento da nossa vida, se a gente não pode fazer um trabalho voluntário naquele momento, mas então faça caridade com o seu vizinho, faça caridade com aquele que passou na rua, que você viu que está triste. De alguma maneira, existe uma forma de fazer caridade no dia a dia. É sobre isso que eu gostaria que você falasse. Obrigada. Vou fazer uma proposta, então. Em vez de falar, fazer uma experiência sobre isso. O que é que vocês acham? Os discursos são fáceis. Lembrando que Jesus disse que ele veio para servir, não para ser servido. Então, a todo momento é se perguntar, como é que eu posso servir mais? Mas você falou do abraço, por exemplo, como caridade. Vários estudos mostram, sobre felicidade, por exemplo, que o que nos torna felizes não é dinheiro, nem conquistas materiais, nem títulos. Aliás, uma das pesquisas que a gente até compartilhou junto é as pessoas que têm o vazio do sucesso. Já imaginou isso? O vazio do sucesso. Levantem, deixem as coisas nas cadeiras. Sim, bora lá, gente.
Ok, vamos voltar? Vamos organizar o negócio. Nós fizemos algo muito simples, não é verdade? A gente fez uma coisa muito simples agora. A gente apenas levantou e abraçou e declarou amor. E não muda tudo? Não muda tudo. Na verdade é muito pouca coisa. A gente está num mundo individualista, egoísta, em que as tecnologias que prometeram nos aproximar nos afastaram. E por isso está todo mundo tomando Rivotril. Precisamos fazer o caminho inverso. Precisamos nos reconectar uns outros. Haver essa experiência comum do dia a dia. Uma forma empática de viver. Não é não, meu amigo? É porque hoje em dia a gente está mais preocupado, Rossandro, em ser importante. Mas a vida quer que nós sejamos mais humanos. Sempre preocupado em ser importante, em ser visto. Mas a grande verdade é que a gente precisa de mais humanidade. E às vezes um gesto simples desse muda tudo. Isso acontece muito a CNV, a comunicação não violenta, que é extremamente ligada à empatia, que é a minha área de estudo. Às vezes as pessoas trazem um problema para a gente, e aí a gente compete a desgraça com o outro. Já aconteceu com vocês forem contar que tem um problema no trabalho, o meu trabalho está difícil, estou trabalhando muito. E aí o seu colega falou, vai trabalhar lá onde eu trabalho. Ou você fala, minha mulher é dura demais, não deixa fazer nada, está sempre reclamando em casa. Vai lá em casa para tu ver como é que é a minha mulher. Ou seja, a gente está sempre competindo problema. E às vezes a pessoa só quer um ouvido. Quer que você escute aquilo que ela está passando, ao invés de aconselhar, resolver. Algumas vezes é o contrário. A pessoa fala, está difícil no meu trabalho, estou sendo perseguido. Aí você fala, tenha calma, isso pode ser coisa da sua cabeça. Você já pensou em fazer um coaching? Aí você fala, não, mas eu já fiz todo tipo de coisa, já melhorei minha conduta. Não sei mais o que eu faço. E aí, você não fez o suficiente. Tenta um pouco mais. Ou seja, a gente sempre tem uma solução para o problema do outro. E às vezes o outro só quer o seu ouvido. Então a comunicação não violenta fala sobre isso. Que às vezes a pessoa só quer tudo bem, eu entendo como você se sente. Eu estou aqui, pode falar à vontade. Isso também é caridade. A maior caridade, muitas vezes, é a gente exercitar mais a escuta. A gente tem muito problema para escutar. Basta a gente se auto-observar. A gente está sempre falando, Rossandro. Verdade. Verdade. Mais perguntas? Temos aqui. Boa noite. Sou Ademilson. Boa noite, Ademilson. Ô, Rossandro, você falou aí de que nós vivemos um momento crítico em função de tudo que a gente ouviu falar, sobretudo na política. As discussões, o fato de você se anular para não brigar com alguém. E aí quando você deve ser pai, você viaja bastante, vê muitas pessoas olho no olho. E aí nós temos as crianças que estão vindo agora e vendo tudo isso que está acontecendo na sociedade. E eu te pergunto, o que deveríamos nós hoje, enquanto cidadãos, enquanto exemplos, diante das crianças, o que deveríamos nós falarmos, apresentarmos, ou quais os valores que você diria para as crianças hoje, quais os valores que você pensa hoje para as crianças que estão vindo aí, diante de tudo isso que a gente está vivendo? Na verdade, o que a gente percebe é que crianças, elas não são impressionadas por discursos. Talvez a maior mentira sobre a educação dos filhos é que o exemplo é a melhor forma de educar. Não é a melhor forma de educar, é a única forma de educar. Não tem um plano B. Ficaram nervosos agora, não foi? Você entende? Meu Deus, isso aqui vai... Não tem um plano B, né? Então, o que as crianças estão precisando para que elas... Aí vamos pegar alguns números para chocá-los, de propósito. Certo? Nós temos uma epidemia mundial de suicídio infantil e juvenil que aconteceu de 10 anos para cá, coincidindo com isso aqui, tá?
Suicídio de crianças entre 10 e 14 anos se tornou epidêmico no mundo. Quando eu me formei em psicologia, no ano 2000, era um caso exceção clínica, hoje é regra de consultório. Essa geração está perdida porque está desconectada dos pais. Elas precisam reconectar afetos e desenvolver habilidades emocionais. Precisam aprender a perder, a ouvir não, a entender que não é na hora que quer, a entender regras, a se socializar, a não praticar bullying e receber apoio dos pais. Eu não posso, por exemplo, para nós espíritas, se preocupar se meu filho sabe o que é a pluralidade dos mundos habitados e não é capaz de respeitar um coleguinha de colégio que seja gordinho, por exemplo. E seja incapaz de defendê-lo quando ele está sendo vítima de ataque de bullying. Não é o desenvolvimento de habilidades intelectuais. Não que isso não seja importante, mas chegou no limite onde a consciência intelectual podia nos levar. Agora é desenvolvimento de habilidades emocionais. É você ensinar seu filho a ter as habilidades que você não teve. Reconhecendo as que você não tem e tentar aproveitar a vida dele para passar a sua limpo e reconstruir os pontos que você deixou na estrada. Porque quando o filho nasce, a gente passa a nossa trajetória limpo. A nossa infância é repassada na infância dele e dela. Nossa adolescência problemática é repassada na adolescência dele e dela. Não é uma oportunidade para repetir. A gente repete por incompetência. É uma oportunidade para superar, para aprimorar. Então, tudo que a gente tem que fazer com essa geração que agora se mata pelo fim de um namoro, que se destrói porque não consegue curtida no Instagram, é ensiná-las a se enxergar como espíritos eternos. É uma resposta que está contida num manual de desenvolvimento humano chamado Evangelho. É resgatar o lugar de Deus na casa. Qual o lugar que Deus tem na sua casa? Quanto tempo Deus ocupa na sua casa versus telefone, rede social, minissérie, jogos ou nada? Quanto Ele tem para agir? Quanto espaço você abre no seu coração para que Deus haja? Quanto tempo você tem de convivência real na sua família? Quanto momento você está se tocando, declarando seu amor, dizendo eu estou aqui, eu estou junto? Porque senão nós vamos continuar vendo uma tragédia nos jovens. Vamos continuar vendo suicídio entre eles. Vamos continuar vendo pessoas desistindo de forma infantil da vida, por motivos pueris, porque não foram ensinadas a suportar, porque não foram apoiadas. Quando você pega seu filho, sua filha pequenininho e vai atravessar uma avenida extremamente cheia de carros aqui em Maringá, pleno final da tarde, onde o trânsito é muito intenso, quando ele dá a mão para você, ela dá a mão, ela se preocupa com os carros? Não. Porque tem convicção de que você irá determinar o tempo da travessia, a hora correta e a velocidade. Quantas travessias ainda serão feitas na existência dos seus filhos? Será que já chegou a hora de largar a mão? Não. É hora de arrochar os laços, de apertar os laços. É hora de reconfigurar esse espaço e entender que somente nesse ambiente primordial, família, nós construímos a base para um mundo melhor. Se a família está desconectada, por isso que Kardec pergunta, olha o que Kardec pergunta, o que aconteceria se nós relaxássemos os laços de família? Ele não pergunta, tipo, se nós destruíssemos os laços de família, se nós implodíssemos os laços de família, se nós acabássemos com os laços de família. Ele usa uma coisa, um verbo simples, relaxar. Não é? E olha a resposta, é diametralmente oposta em termos de intensidade. Haveria um recrudescimento do egoísmo. Recrudescer é ampliar em status epidêmico algo. Haveria uma ampliação em status epidêmico do egoísmo. Nós ouvimos a resposta, não obedecemos a proposta e vivemos uma sociedade de recrudescimento do egoísmo. Mas é assim que Deus age. Como nós somos eternos, a dor, como recurso didático, nos faz sentir necessidade de voltar ao plano do amor. As crianças precisam de afeto, de orientação e de Deus. Tudo mais, com isso, elas irão conquistar sozinhas. As crianças precisam muito mais de que nós estejamos presentes do que de presentes que compram a nossa ausência.
E só assim construímos a família capaz de transformar esses seres que esperam tanto. E aí tem gente que chega equivocado no centro, né? Mas, Sandro, você não entende, meu filho é uma criança índigo. Que todo mundo acha que Joana de eles reencarnou na casa dela. André Luiz, Emmanuel, tal, Emmanuel. É? Todo mundo é superdotado, né, Jaime? Tudo que a gente precisa é de Deus. Não importa se seu filho é inteligente demais. O que está precisando é de afeto, amor, respeitar você e de Deus. Tudo mais vem depois. Essa base que tem faltado, ela tem gerado uma dor e uma angústia muito grande. Jaime, como educador, pode comentar mais sobre isso, que tem essa experiência, gestor aí, uma das maiores corporações de educação do planeta, e sabe como isso acontece em várias realidades, inclusive em vários países. Isso me lembrou uma história que aconteceu comigo. Eu estava jantando com um casal lá no Rio de Janeiro, e aí, de repente, um estranho chegou para a garotinha que estava conosco, também a filha do casal, com a boneca dela que tinha caído no chão. Entregou a boneca para ela e ela soltou um grito. Minha boneca, solta minha boneca! Fez isso. E aí a mãe e o pai ficaram mortos de vergonha, porque o estranho deu um sorriso amarelo e foi embora. E aí eles me olharam e disseram, sabe o que é, Jaime? É porque ela tem muita personalidade. Ela é muito cheia de personalidade. E aí o pai olhou para mim assim, balançou a cabeça, você me desculpa. Aí ela olhou para a mãe e falou assim, ô mamãe, por que você está tão nervosa? Você grita com o papai que você ama? Por que eu não posso gritar com um estranho? Então isso fala muito sobre o que o Rossandro falou do exemplo. Às vezes nós estamos tão preocupados em explicar a história que está acontecendo agora no país e no mundo para a criança. Nos preocupamos tanto, o bebê nasce, já tem uma camisa do Curitiba, do Atlético, do Corinthians. Nasce lá, mas aí chega com 10 anos e fala, não, eu não vou ensinar o espiritismo para ele. Não vem para a evangelização porque ele tem vontade própria. Tem muita personalidade. Já sabe mexer no iPad. Mexe no iPhone melhor do que eu, é muito inteligente. Vai saber decidir. E aí nós criamos filhos órfãos de pais vivos. Porque nós fizemos um espiritur, como o Rossandro fala. Todo mundo aqui deve ter passado em várias religiões, em várias casas, estudado bastante, não se encontrado em tanto lugar. E se encontrou na doutrina espírita e tem dúvida. E acha que a criança vai escolher sozinha estudar o Evangelho, estudar o Espiritismo. E o que a gente está vendo é a geração Y e a geração Z, que são os mais novos, afastados da casa espírita. Enquanto as instituições espíritas são dominadas pela geração X, a nossa geração, e os baby boomers, que são as gerações um pouco mais velhas. Porque nós não estamos conseguindo transmitir essa nossa certeza, essa nossa convicção em Cristo para as nossas crianças e os nossos jovens. O Espiritismo é uma doutrina racional. Kardec já dizia que estaria nascendo a nova geração que ia nos ajudar e nos apoiar nessa transformação do mundo para o plano de regeneração. E aí as pesquisas recentes, como a gente viu, Rossandro, sobre empatia, dizem que as crianças de hoje são 40% menos empáticas do que as crianças de 30 anos atrás. Então, alguma coisa não está conversando. E talvez porque nós não estamos assumindo o nosso papel de educador, de fazer tudo isso que o Rossandro fala, e todo mundo já deve ter escutado muito pelas palestras dele, que é fazer um tipo de disciplina, é um tipo de resgate que efetivamente a sociedade estava clamando, que é colocar o filho no lugar de filho, que filho não é amiguinho de pai, não é amiguinho de vó. Filho é filho. E quando a gente não constrói esse processo da nossa constelação familiar, e o filho começa a pedir respostas que ele mesmo não consegue entender, é porque a gente está abandonando a nossa tarefa de educar, de evangelizar e de preparar o nosso filho para um mundo melhor. Boa noite a todos. Boa noite. O Rossandro disse algo que, quando a gente para observar, é muito real na nossa sociedade. Que enquanto a gente pensa no nosso umbigo, o irmão do lado está com dor, a coisa não progride.
né? É uma embarcação, é um navio que, enquanto todos não estiverem embarcados, não vai sair do porto, digamos assim. E nós também, enquanto espíritas, não vou invadir a vida do irmão, estou respeitando o seu livre-arbítrio, de seguir esse caminho da regeneração que Jesus nos propõe há 2000 anos, então eu estou aqui fazendo a minha parte. Se ele quer aceitar ou não quer, isso é um problema dele. E aí, na verdade, isso é um egoísmo disfarçado, porque quando a gente entende que nós somos irmãos e que todos precisam ir juntos, deixar esse irmão para trás não faz muito sentido. Então, eu queria que vocês pudessem, nesse sentido da educação, da família, nosso papel enquanto espíritas nesse processo, que ninguém encarnou espírita por acaso, ou se tornou espírita por acaso, né? Isso significa que temos um papel importante nesse processo, de como que a gente pode se livrar desse egoísmo disfarçado de respeito ao livre-arbítrio. A gente nunca pode deixar de tentar ajudar as pessoas. Claro que pode chegar um momento que a pessoa diga muito claramente para mim, eu não quero sua ajuda. E aí cessou? Não. Que aí entra a prece. Que não tem pressa. Porque como é que a prece age? A prece eu vou respeitar esse momento de inconsciência dessa pessoa. Mas eu vou agir agora no novo nível. Já que a nossa conversa direta, ego com ego, não está fluindo, eu vou falar no outro nível. E no seu nível eu vou chamar um outro ser para uma conversa, esse ser central, né? Que é meu pai e pai dessa pessoa. Para que ela me use como instrumento de acordá-la, no tempo dela, do jeito dela, mas que eu não vou desistir. O que uma mãe da gente faz, um pai da gente faz quando diz assim, não faça, não faça, não faça, vai dar errado. Aí você faz. O que eles fazem? Prece. Também depois passa na cara. Eu falei, normal, pai e mãe fazem isso. Eles ficam contando o momento para passar na cara. Tudo bem, é humano, né? Mas não desistem. Não desistem. Observa quantas pessoas estão orando pelos filhos, rezando pelos filhos, fazendo prece pelos filhos. Cada religião dá um nome a esse contato espiritual. Quantas mães estão de joelho clamando a Deus, evangélicas? Quantas mães estão com o terço na mão, pais com os filhos? Quantos espíritas estão em noites e noites fazendo evangelho e prece, esperando a maturidade chegar? Então não se desiste. Esse respeito, como você muito bem colocou, é um respeito sem se desistir. É a mesma proposta de Joana para a nossa própria vida, quando a gente tem resignação dinâmica. Eu me resigno, eu aceito, mas desenvolvo uma dinâmica para mudar o quadro. Não é acabou e pronto. Então desistir é uma declaração de falta de fraternidade, é uma declaração de egoísmo e uma declaração de incompreensão da proposta do Evangelho de Deus para a nossa vida. Porque, graças a Deus, Ele não desistiu da gente. E olha que a gente dá motivo. Eu teria desistido, a começar de mim mesmo. Né? Eu lembro que uma vez eu estava com minha esposa conversando, a gente discordando de um ponto, eu cheguei no aeroporto, aí eu mandei um WhatsApp para ela, amor, que bom que você pensa diferente de mim. Ela, por quê, mano? Porque eu não casaria comigo, já basta eu mesmo. Então, que bom que a gente é diferente, que a gente se ama a si mesmo, né? Então, assim, a gente não desiste das pessoas, porque elas são diferentes, porque elas estão no outro nível. A gente espera um tempo. Porque, como diz Paulo, né? Nós devemos a bárbaros e devemos a sábios. Nós devemos a quem está à frente e nos dá. E por isso mesmo nós devemos quem está atrás e entregamos nessa corrente de amor, sempre sem nunca se perguntar o quanto eu estou na frente e o quanto eu estou atrás. Porque até aquela pessoa que eu acho que está atrasada, ela está atrasada num determinado ponto em relação a mim. Mas noutros, ela está avançada. Que perfeito mesmo, só Deus. Então, desistir, jamais. Quando a gente pensa na perspectiva do próprio espiritismo, às vezes nós estamos em lares que as pessoas não são espíritas. E aí muitas vezes temos dificuldade de entender, nossa, nós já estamos na terceira revelação, eu já sei tanta coisa, e essa pessoa ainda é tão endurecida. Eu acho que a gente tem que esperar o tempo de cada um. Quando o Rossandro falou e quando eu falei anteriormente também, falamos do nosso protagonismo individual, esse protagonismo individual ele vai se dar pelo exemplo.
As pessoas vão mudar porque elas vão perceber os nossos interesses. Imagina, tem um post que eu fiz no meu Instagram que eu falo o seguinte, você tem que estar preparado para perder amigos quando estiver cuidando da sua saúde mental e espiritualidade. Você precisa estar preparado para isso. Porque as pessoas que chamam você para beber, que chamam você para jogar bola, quando você disser 2 vezes não, elas esquecerão de você. Quando elas verem você lendo um livro que não é... Até lendo um livro já causa estranheza, que o brasileiro lê tão pouco, né? Mas ver você lendo um livro do Rossandro, vendo um livro, lendo o próprio livro, sei lá, Evangelho segundo o Espiritismo, qualquer livro espírita ou qualquer livro que seja construtivo, aquilo causa um estranhamento nas pessoas. Por que você está lendo isso? E as pessoas começam a não te identificar. Que bom que elas não estão te identificando mais, porque Jesus está identificando você. E você tem a certeza, a calma no coração, de que você está cuidando da tua espiritualidade. Obviamente, a gente não pode julgar os outros, porque às vezes nós achamos que estamos tão corretos. E às vezes nós estamos errados. Um dos maiores vetores de nosso sofrimento é o julgamento. Estamos o tempo todo julgando o outro. E a nossa mente se ocupa disso, e nós sofremos com isso. Eu acho que a gente pode só relaxar, exemplificar e cuidar da nossa espiritualidade. Porque além da caridade, que é um movimento para o outro, nós estamos aqui também para cuidar da nossa saúde espiritual. Como seres que eu achei fantástico quando o Rossandro falou que nós já conhecemos Jesus, Jesus não é novidade para ninguém. E ainda estamos errando. Estamos aqui convocados por Ele. Então, talvez chegou a hora da gente, como Emmanuel fala, elevar, porque o do nosso interesse é elevar os padrões da nossa vontade, para a gente poder cuidar da nossa espiritualidade. E isso vai influenciar os outros. E vai fazer com que o outro também se torne melhor. Para a última pergunta da noite. Seu nome e a pergunta, tá? Oi, meu nome é Alexandra. E há um tempo atrás eu passei na minha casa um período um pouco conturbado com a minha filha menor. Eu não estava sabendo lidar com ela em relação à escola. Ela tinha muita dificuldade em aprender e eu muita dificuldade em ensinar. Mas eu não estava enxergando isso. E uma hora eu cheguei para o meu marido e falei, eu preciso de ajuda. Eu não estou sabendo lidar com ela nesse momento, né? E aí procuramos uma psicóloga e ela nos orientou de uma forma tão simples que a gente em casa não estava enxergando. Foi só disciplina, horários, uma tabela de afazeres, coisas simples que eu e meu marido a gente não estava conseguindo pôr em prática. Para resumir, eu queria perguntar em relação a isso. Quando você fala que a gente tem que curar a nós mesmos e levar todos juntos nessa missão, ou embarcarmos todos juntos, a cura também tem que vir da gente. Por exemplo, se eu estou doente, se eu não estou bem, se eu não estou me enxergando ou enxergando meus problemas, como que eu vou ajudar o próximo? Ou como eu vou conseguir fazer o bem, se eu não estou conseguindo enxergar as minhas sombras, né? Ou os meus problemas. E às vezes é tão simples. E daí você fala, a gente tem que, com o celular, se desconectar um pouco do que é só ruim, porque só a coisa ruim que gera audiência, mas na maioria dos lares, na teoria, todo mundo entende. Todo mundo entende, todo mundo sabe. Mas na prática, como que a gente começa isso? Eu digo isso porque eu não estava enxergando uma coisa tão simples com a minha filha, e nessa convivência também, em querendo melhorar cada vez mais e viver cada vez melhor em sociedade e comigo mesmo, como que a gente começa nesse mundo tão maluco, em que tudo acontece tão rápido, que você não consegue sair de casa mais sem o celular, por medo também de precisar de um socorro, que eu já passei por isso.
Então, como que a gente consegue hoje na prática? Porque às vezes eu não enxergo um mundo assim de conseguir parar e me curar e conseguir levar as pessoas junto ao meu redor, ou começando pela minha família. Não sei se eu consegui me expressar, que eu estou um pouco nervosa. Sabe por que Kardec fez essa pergunta? Qual o meio prático? Kardec fez essa pergunta, né? Santo Agostinho responde. Bem academicamente. Qual o meio prático? E aí Santo Agostinho faz. Conhece-te a ti mesmo. Eu acho que Kardec deve ter feito assim. Eu não estou perguntando frase de para-choque de caminhão, quero um meio prático. Né? E aí ele começa a dar uma receita. E a receita começa pelo que você fez. Quando você diz assim, eu senti que eu estava perdido e procurei ajuda, você foi capaz de fazer uma autoavaliação. Então, no meio prático eu incluo a capacidade de se enxergar. E por que isso já é difícil? Porque nós gastamos muito tempo enxergando os outros. Jesus sabia tanto que isso não dava certo, que ele dizia, por que você se preocupa com o que tem no argueiro que tem no olho do seu irmão, se tem uma trava no teu? Ele não estava fazendo um julgamento moral, tipo, deixa de ser ruim, invejoso. Não. Oh, que perda de tempo. Porque toda essa energia de observação, você deve lançar sobre você mesmo. Observa. Aí ele fazia, então, realmente um manual. Né? Então, o que eu fiz de bom hoje? O que eu fiz de ruim hoje? Como é que eu errei? Ele pede para a gente à noite fazer um checklist. À noite a gente checa o Instagram. Entende a diferença? Você vê as últimas postagens do Instagram. Você vê os últimos comentários que alguém mandou para você no WhatsApp. As pessoas fazem checklist no Réveillon. Depois de um ano de erro, aí no dia 31 de dezembro faz uma lista. 2020 vai ser diferente. Como? Houve planejamento, houve esse checklist. Então nós precisamos observar nossas emoções. Precisamos enxergar nossos defeitos. Precisamos, ao enxergar nossos defeitos, não se culpar, não se julgar, não se maldizer, não se martirizar. Como Joana de Ângeles diz, o ser consciente não é aquele que se culpa ou se justifica, apenas se transforma. Se transformar. E essa transformação não é uma transformação só de mim para mim mesmo, porque eu entendo você quando diz, como é que eu vou ajudar se eu não estou bem? Mas eu não posso ficar bem para ajudar. Porque é uma dinâmica interessante. Nesse grande hospital que é o planeta Terra, Jesus nos dá um plano diferente de atuação. A nossa cura está em curar o outro. É o paciente que se torna médico do que está no leito ao lado, que torna o processo e o advento da própria cura. Quando você faz isso, quando você entende e elenca essas possibilidades, você constrói sim essa receita, esse meio prático que Kardec pergunta, para construir essa observação, essa mudança de atitude, elevação do padrão mental, de vontade, de conduta que Emmanuel propõe. Aí a gente vai construindo. O que a gente esquece de observar é que todos os seres humanos na Terra que transformaram algum aspecto da vida dessas pessoas e que impactaram as outras, fizeram sempre as mesmas coisas. Esforço disciplinar cotidiano que Emmanuel apresentou para Chico. Disciplina, disciplina, disciplina. A mesma disciplina que me leva a errar, eu mudo o vetor e passo a acertar. Ele pegou Saulo e transformou em Paulo. A mesma energia, o mesmo vigor, a mesma força, a mesma garra, só mudou o sentido. É quando você pensa, então significa dizer que até a minha sombra serve para se transformar em luz. Aquela minha raiva, na hora certa, salva. Aquela minha capacidade de dizer a verdade, que às vezes eu digo demais e incomoda as pessoas, tem hora que tem que ser dita. Aquela minha força de resolver, que às vezes vai atropelar as pessoas, quando eu aprender a modular, na hora certa, ela vai ser essencial. Entende? Todas as nossas coisas. E aí, eu vou passar para Jaime, depois, para a gente finalizar, tu me devolve, para que a gente possa concluir, tá bom? Não tem como complementar, então eu vou complementar usando Rossandro. Tem uma frase do Rossandro que é incrível, que a gente tem que lembrar o tempo todo. Que a gente não precisa se purificar
para servir. A gente precisa servir para se purificar. Porque às vezes a gente espera, cadê ela? A gente espera ficar perfeito para servir ao Cristo, para servir a família, para inspirar. E na verdade, muitos pais, eu não sou pai ainda, mas os pais relatam que ninguém está pronto para ser pai e mãe. E a criança está ali, e você precisa dar amor, prover, entender. Mas você não pode se culpar, porque você não sabia aquela dica. E não tem problema nenhum não saber. O que tem problema é não amar. O que tem problema é não ter vontade de fazer. Então eu estou usando o Rossandro para complementar o Rossandro. Eu vou passar para o Theo, que ele quer pedir uma... Acho que ele quer falar. É que pediram para que o Jaime comentasse um pouquinho sobre a empatia. Depois a gente devolve para finalizar. Ah, tá. A empatia é a capacidade de sentir o que o outro sente. Mas a empatia, ela não se realiza só nessa percepção de sentir o que o outro sente. Porque a empatia é um verbo. Então não há empatia sem ação. Você não pode dizer que você se coloca no lugar do outro, que sente o que o outro sente, e você não faz nada. Você pode chamar isso de dó, você pode chamar isso de qualquer coisa, mas a empatia é um verbo que requer uma atitude. Mesmo que essa atitude seja só escutar, seja estar do lado do amigo, ficar morrendo de vontade de dar aquele conselho, ou de competir com a miséria dele, e dizer, eu estou te ouvindo, pode falar. Então a empatia é essa capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir o que o outro sente, e é uma habilidade que está em todos nós, porque todos nós temos neurônios espelhos, são os neurônios que fazem com que a gente sinta o que o outro sente, sinta o imaginário como se fosse real, e isso nos ajuda muito a compreender a dor do outro, ou até mesmo em vibrar com a vitória do outro, que a gente sempre pensa em empatia com dor, mas às vezes a empatia é entender a incapacidade do outro de entender que o outro não está na mesma condição de compreensão que você. Então, ao invés de você julgar e agredir, ou julgar e ficar preocupado com isso, você entender que não é o tempo do outro ainda. Então, a empatia, ela traz essa perspectiva, e eu costumo dizer que a empatia vai mudar o mundo. Porque quando nós exercitarmos mais essa habilidade que os cientistas falam que é a habilidade do século XXI, e quanto mais exercitarmos essa habilidade, mais estaremos aptos a construir um mundo melhor. Porque vamos respeitar, vamos entender que o outro tem um posicionamento político diferente do nosso, e está tudo bem, continua sendo meu amigo. Vamos entender que o outro manda fake news porque não sabe que aquilo é fake news, não sabe usar direito o WhatsApp, não tem um pensamento crítico que a gente tem. E aí, nessa compreensão, a gente encontra a nossa paz também e ainda contribui para um mundo melhor. Segundo os cientistas, essa é uma das habilidades prioritárias para ensinarmos às crianças e aos jovens, para que eles liderem o mundo no futuro e garantam que as máquinas, que esses conflitos polarizados não tomem conta da Terra e o nosso planeta corre o risco até mesmo de grandes catástrofes, por conta da falta da nossa incapacidade de se conectar com outro ser humano, olhando no olho e sentindo o que ele sente. Bom, inclusive até para reforçar o que Jaime colocou, a gente teve um exemplo disso ontem, né? O ator que fez o Coringa recebeu um prêmio na Inglaterra ontem à noite, um prêmio em que, num ano em que vários filmes, em que vários fantásticos atores negros, asiáticos, latinos estavam concorrendo, nenhum que não foi branco foi sequer indicado. E eu recebi o prêmio de melhor ator, ele disse assim, eu lamento o preconceito da academia. E eu faço parte disso, e se eu não tiver consciência disso e não mudar, as coisas não mudam. Ele pode até ser punido o ano que vem e nem colocarem ele, mas ele não se preocupou nisso para se colocar no lugar do outro. Então a empatia como ação, no fundo você percebe que é esse amor fraterno de encontrar a diferença. Mas quando eu cheguei aqui, eu fui provocado por nosso irmão ali, que perguntou se eu ia cantar hoje. É você mesmo, não veio não, senhor. Sim, você vai cantar o que hoje? Aí agora eu resolvi cantar. Só que nós vamos fazer um coral, já que o tema da música, um tema que todos nós conhecemos,
e que reverbera, afinal de contas, o que foi o tema hoje à noite do que nós discutimos juntos, que é justamente aquele que, em busca de recuperar o Cristo perdido no século 12, 13 ali, ele vai entender que reencontrar e reconectar com esse Cristo é se tornar, como Cristo foi, um instrumento. Francisco de Assis. Então convido Maringá, 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 para que a gente cante junto a oração São Francisco. Ok? Vamos lá, eu começo e vocês continuam, tá? Ó. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Meu nome, em nome do meu irmão Jaime, nós agradecemos profundamente a alegria de estarmos aqui. Nós só estamos aqui porque Deus assim permitiu. Tudo que nós fazemos, nós não fazemos porque vem de nós, mas porque emana dele. E nós somos instrumentos. E que ele permita que cada um de nós continue fazendo o que nós sabemos fazer. Continue provocando essa paz em nós e nos outros. Continue todo dia buscando formas de ser instrumento de Deus. Continue todos os dias se perguntando como posso fazer mais. Continue encontrando as sombras, não parando no lamento, mas se transformando. Continue, apesar do ambiente às vezes meio tóxico, caótico, sendo aquele que emana o oxigênio que emana do Cristo. O Evangelho que realmente é salvífico e que é redentor. E em nome desse Pai que nos orienta, que nos instrui e que nos torna instrumento de servi-lo, nós agradecemos profundamente o carinho e a atenção de todos vocês. Até obrigado também, meu amigo. Deus te abençoe.